Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Quem é responsável quando a qualidade do ensino cai drasticamente num município, num estado ou num país? A gente pode pôr a culpa em um administrador ou outro, num prefeito, num secretário ou até mesmo nos alunos. Mas essa indefinição pode estar perto de acabar. Acaba de ser aprovada em uma comissão especial e deve ir em breve para o plenário proposta de lei de responsabilidade educacional. E o Palavra Aberta da Rádio TV Câmara vai conversar com o relator dessa proposta na comissão especial e também no plenário, o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia. Deputado, obrigada por ter vindo aqui no Palavra Aberta para nos explicar o que é essa lei de responsabilidade educacional. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Palavra Aberta, esse simpaticíssimo programa da TV Câmara. Eu acho que não há nada mais razoável do que uma lei que responsabilize o gestor, que não proporcione as condições necessárias para uma educação pública de qualidade. Aliás, eu acho que esta lei no Brasil está atrasada há quase 500 anos, porque ninguém é responsável pela péssima educação pública que é ministrada no Brasil. Ninguém é responsável pelo fracasso do filho do trabalhador não conseguir ter uma educação pública de qualidade. No mundo, esse conceito de responsabilidade educacional já está presente há muito tempo. No Brasil, ele começa a ganhar corpo aí por volta de 2005, aqui com vários projetos de lei de diversos deputados aqui na Câmara. E com o Plano Nacional de Educação, a lei que instituiu o Plano Nacional de Educação em 2014, está lá o imperativo legal de que nós teríamos que aprovar uma lei de responsabilidade educacional dentro de 2 anos. Então já estamos atrasados. Essa lei já deveria ter sido aprovada em 2016. O que é responsabilidade educacional? Segundo o substitutivo, segundo o nosso relatório, a gente entende responsabilidade educacional pelo dever que o gestor do ente federado, isto é, o prefeito, o governador ou o presidente da República, tem de dar as condições necessárias para que o direito a uma educação básica de qualidade seja exercido, o financiamento dessas condições e o cumprimento de metas que estão no Plano Nacional. Se todas essas condições estiverem presentes e houver um retrocesso na educação, esse gestor, o presidente da República, ou o governador do estado, ou o prefeito de um município, será responsabilizado. Ninguém assume uma prefeitura, por exemplo, dizendo que na administração dele os índices educacionais vão retroceder, dizendo que as condições de educação vão piorar. Na campanha, o candidato a prefeito, o candidato a governador, o candidato a presidente da República, o que é que eles dizem? Que a educação será uma educação de primeiro mundo, que todos terão uma escola de qualidade, professores motivados, bem remunerados, equipamentos, enfim, como o quadro deve ser. E depois não cumpre com isso, desde que haja o financiamento, desde que haja o assessoramento técnico, então esse gestor deve ser responsabilizado. Quais são os indicadores que podem ser usados para analisar se ele está cumprindo ou não essa responsabilidade? Olha, a primeira coisa que a lei traz são cerca de 25 itens que não é criação da lei de responsabilidade, são itens que já estão nos diversos diplomas legais, principalmente na LDB e no Plano Nacional de Educação, dizendo como deve ser a escola ventilada, a escola bem iluminada, dizendo que essa escola tem que ter refeitório, dizendo que tem que ter tantas horas de aula por dia, dizendo que tem que ter classes de reforço, dizendo que temos que cumprir o piso nacional do magistério, dizendo que esse professor tem que ser bem treinado, que tem que ter computador, enfim.
as condições necessárias para que uma escola funcione. O que no Brasil, somente 5% das escolas públicas atendem. Não sei se quem está nos assistindo sabe, mas 95% das escolas públicas brasileiras estão fora do padrão. Não tem água, não tem sanitários, não tem saneamento, a rede elétrica é um caos. As salas fazem mais calor dentro do que fora e no dia que chove, molha mais dentro do que fora, não tem bebedouro, não tem água, não tem alimentação escolar. Esse é o quadro da escola pública no Brasil. Então, primeiro, a lei diz que isso tem que ser cumprido. Mas aí alguém... Mas isso o PNE tem todo umas metas a serem cumpridas para chegar a isso. Mas né, eu estou falando, nesse caso, nas porque, condições físicas. Porque se hoje for implantar isso... Mas olha, nós temos os recursos necessários para isso. Temos recursos. A educação brasileira precisa de mais recursos, precisa de mais investimentos e não menos. Mas nós já temos uma soma de recursos muito grande e que em alguns municípios eles não conseguem gastar adequadamente. Alguém pode dizer, sim, mas o deputado está dizendo essa escola ideal para a Avenida Vieira Soto, no Rio de Janeiro. Mas uma escola lá no interior da Paraíba. A lei diz que tem parâmetros, que são parâmetros de escolas a depender da rede. Esses parâmetros serão fixados pelo INEP e aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. E aí nós temos outros diversos indicadores, indicadores de rendimento, indicadores de frequência, são instrumentos de avaliação que já estão à disposição das diversas redes. O que é que a lei não quer punir ninguém. O que é que essa lei de responsabilidade educacional quer? Ela quer fazer uma ligação entre a gestão da rede escolar, o financiamento dessa rede e a qualidade. Por quê? Se há recursos, se há as condições necessárias, por que é que a rede não funciona? Então, tem algum entrave e esse entrave está no planejamento. Muito mais do que punir, a lei induz ao planejamento. A lei incentiva o gestor do ente federado a planejar a sua educação. E ele pode ser penalizado caso ele não faça isso? E de que formas? Sim, olha, antes dele chegar na penalização, a lei diz que ele, no seu primeiro ano de governo, ele tem que encaminhar à Câmara Municipal e ao Conselho Municipal de Educação, ou no caso, Assembleia Legislativa e Conselho Estadual de Educação, ou no caso, Câmara dos Deputados, Congresso Nacional e Conselho Nacional de Educação, ele tem que encaminhar qual é o seu plano para a educação nos seus 4 anos de mandato. Aí, vamos lá, ele vai dizer, eu vou construir 5 creches no primeiro ano. E por alguma coisa, por problemas de tempo, problemas de recursos ou por uma greve, ele não consegue construir 5, ele constrói somente 3. Ele, no ano seguinte, ele vai à Câmara, ele vai ao Conselho Municipal de Educação e vai dizer, olha, nós queríamos construir 5 creches, só construímos 3 por causa disso, disso, disso e disso. Então, ele vai junto com a comunidade, junto com o Poder Legislativo, junto com o Ministério Público, ele vai acompanhando o desenvolvimento da educação. E aí, passaram os 4 anos, ele retrocedeu, a educação no município dele, no estado ou no país retrocedeu, ele será processado por improbidade administrativa. Ele vai sofrer um processo por improbidade administrativa. Deputado, qual a expectativa da ida para o plenário dessa proposta? A minha expectativa é que a sociedade brasileira entenda a importância de ter responsável pelo desenvolvimento da educação no país e cobre, porque, infelizmente, há pressões poderosíssimas contra a responsabilização. Ninguém no Brasil quer ser responsável pelos resultados da educação. Todo mundo no Brasil terceiriza o fracasso da educação. E é isso que a lei quer acabar. Muito obrigada.
Nós conversamos com o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, sobre a Lei de Responsabilidade Educacional. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Vânia Alves e agradeço sua audiência. Até a próxima.